Então, antes de nós resolvermos o próximo exercício, vamos demonstrar duas identidades aqui envolvendo o fatorial. Relembrando, k fatorial é igual a 1 vezes 2 vezes 3, etc., até você chegar no k. Agora, se eu multiplicar cada um desses números aqui que estão formando o fatorial do k, cada um sendo multiplicado por 2, o que nós temos aqui na realidade é o número 2 aparecendo k vezes, ou seja, eu tenho um 2 elevado a k. Então, para eu manter aqui essa identidade, eu multiplico aqui o primeiro membro por 2 elevado a k. E o que vocês estão vendo é justamente o seguinte, ó, 2 elevado a k vezes k fatorial é igual ao quê? 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6, etc., até você chegar no 2k. Ou seja, o produto dos números pares, aqui ó, 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 vezes 10, até chegar no 2k, é justamente 2 elevado a k vezes k fatorial. Então, essa é uma propriedade super importante que nós vamos utilizar daqui a pouco no próximo exercício. Então, vamos destacá-la aqui, deixar aqui guardada. Agora, nós vamos querer obter uma para os números ímpares. Eu quero saber uma fórmula para o produto dos números ímpares. Então, vamos lá. Vamos relembrar uma coisinha aqui. Então, 2k mais 1 fatorial, 2k mais 1, obviamente, é um número ímpar. Então, para todo k aqui inteiro, no nosso caso esse k vai ser sempre maior ou igual a zero inteiro, você tem aqui um número ímpar. Ok? Então, esse aqui fica sendo o quê? 1 vezes 2, vezes 3, vezes etc., né? Até você chegar, por exemplo, no 2k menos 1, vezes 2k, vezes 2k mais 1. Então, isso aqui é o fatorial de 2k mais 1. Se você dividir ambos os membros aqui pelos números pares, ou seja, eu chego aqui, ó, divido por 2 vezes 4 vezes 6 vezes etc., né? Até você parar aqui no 2k. Fazer o mesmo no outro membro, claro, manter a igualdade. Então aqui eu tenho 2 vezes 4 vezes 6 vezes etc., até chegar aqui no 2k. O que nós estamos ganhando é o seguinte, ó, 2k mais 1 fatorial dividido produto dos números pares, é justamente essa expressão que nós temos aqui, ó. Vai dar 2 elevado a k vezes k fatorial. Então, 2 elevado a k vezes k fatorial. Isso aqui é igual ao quê? O que está sobrando aqui no segundo membro, somente os números ímpares, porque o 2 corta com 2, aqui certamente tem um 4 que vai cortar com 4, tem um 6 que vai cortar com 6, e assim por diante. Todos os pares aqui estão sendo cancelados porque está dando 1 cada cancelamento desse aqui. Então, o que sobrou aqui no segundo membro, o produto dos números ímpares. Então, 1 vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 9, etc., até você chegar ali no 2k mais 1. Então, é outra identidade super importante, vamos usar daqui a pouco nos exercícios. E aí temos o seguinte, que o produto dos números ímpares, parando aqui no 2k mais 1, é igual a 2k mais 1 fatorial dividido por 2 elevado a k vezes k fatorial. Vamos resolver o exercício número 2 da página 203 do nosso livro texto, que é o Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno na nona edição, dos autores Boyce e de Prima. O exercício número 2 é o seguinte, né, tem que resolver esse EDO por séries aqui. Y duas linhas menos x y' menos y igual a 0, centrada no ponto x0 igual a 0. Logo, nós vamos supor que a nossa solução y de x é dada pela seguinte série, né, o somatório do k indo de 0 ao infinito, de ak, x menos x0
elevado a k, só que o x0 vale 0. Então, simplesmente é x elevado a k. A primeira derivada aqui, que é o nosso y', vai ser o somatório do k começando aqui no 1 até infinito. O k aqui vai descer, então eu tenho k, ak, x elevado a k menos 1, e a nossa segunda derivada, esse k menos 1 desce aqui. Então vai ficar o somatório do k indo de 2, k vezes k menos 1, ak, x elevado a k menos 2. Vamos substituir essas três funções aqui na nossa equação diferencial ordinária aqui. Então, y duas linhas. O y duas linhas nós sabemos que é o somatório do k começando no 2, de k menos 1, ak, x elevado a k menos 2, que é justamente essa série daqui. Agora tem menos x vezes y', então tem esse sinal de menos aí. Agora o x está multiplicando o y'. Esse x ele vai vir aqui para dentro do somatório, então vai multiplicar o x e vai multiplicar esse x elevado a k menos 1, então vai ficar somente x elevado a k. Então ficou o somatório do k começando no 1, de k a k, x elevado a k. Okay? Menos y. O y é essa série. Então, menos o somatório do k indo de 0, de ak, x elevado a k. Isso aqui é igual a 0. Para eu poder somar essas três séries aqui, primeiramente eu vou deslocar o índice do somatório dessa primeira série para o x aqui ficar elevado a k. Portanto, eu vou fazer a seguinte troca, né? Vou trocar o k pelo k mais 2. Que aí eu vou deslocar aqui em 2 e aqui eu vou retroceder também em 2. Então, vai ficar o somatório do k começando no 0. O k vira k mais 2, então aqui eu tenho k mais 2, k mais 1, ak mais 2, e o x agora está sendo elevado somente ao k, porque esse k aqui foi trocado por k mais 2, aí o mais 2 foi anulado pelo menos 2. Menos o somatório do k começando no 1, de k a k, x elevado a k, menos o somatório do k indo do 0, de ak, x elevado a k, que é igual a 0. Eu ainda não posso somar essas três séries, embora as potências no x aqui sejam a mesma. Por quê? Essa série aqui começa no k igual a 1 e as outras duas começam no k igual a 0. Então tem esse primeiro termo aqui nessa primeira série e também nessa outra série. Então o que eu vou fazer? Eu vou extrair esse primeiro termo dessa série e também dessa, de maneira que as séries agora vão começar no k igual a 1. Então, fazendo k igual a 0 nessa primeira série, eu vou ter aqui 2 vezes 1 vezes A2 vezes 1, que é o x elevado a 0. Então aqui eu vou ter 2 vezes A2, que fazendo k igual a 0, extrair o primeiro elemento. Dessa outra série aqui, extraindo o primeiro elemento, vai ser simplesmente o A0. Então, menos, né? Tem que corrigir isso aqui. Que é esse sinal de menos aqui. Então, menos A0. Agora, essa série vai começar no 1, porque eu extraí o 2A2. Então, mais o somatório do k começando no 1, do k mais 2, k mais 1, ak mais 2, x elevado a k. E repita essa série, ela já começa no 1, do k, ak, x elevado a k. E essa série agora também ela começa no 1, porque eu já extraí aqui o A0. Então, menos somatório do k igual a 1, de ak, x elevado a k. Isso aqui é igual a 0. Subir um pouquinho aqui para ter espaço. Então,
temos que 2A2 menos A0 mais somatório aqui, né? A série começando em 1. E agora nós temos o seguinte, né? Posso juntar essas três séries. Então eu tenho aqui o K mais 2, K mais 1, AK mais 2, menos KAK, e menos AK, vezes x elevado a k, que é igual a zero. Então, nós estamos ganhando o quê? Pelo princípio da identidade, esse 2A2 menos A0 tem que ser igual a zero. Então, 2A2 menos A0 é igual a zero. Isso aqui vai implicar que o meu A2 é igual a zero dividido por 2. E agora nós temos também essa relação de recorrência aqui, que é válida para todo k maior ou igual a 1. Então vai ficar k mais 2, k mais 1, vezes AK mais 2. Dá para colocar em evidência aqui o menos AK. Então, menos K mais 1 AK, que é igual a zero. Pode perceber que eu posso simplificar aqui, dividindo ambos os membros por K mais 1. E aí, nós ficamos com a seguinte relação, né? Vou isolar aqui o AK mais 2. AK mais 2 é igual. Vou passar esse menos AK para outro membro, então ele vai vir como AK dividido por quem? Por K mais 2. E essa relação aqui é válida para todo K inteiro maior ou igual a 1, que eu extraí justamente daqui, dessa série. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar essa relação aqui de recorrência e determinar uns primeiros termos para a nossa solução y. Então, deixa eu colocar aqui uma coluna para o K. E aqui eu vou calcular o AK mais 2. Então, quando o K vale 1, se coloca 1 aqui, você vai gerar o A3. Ok? Que vai ser igual ao quê? O A1 dividido por 3. A1 sobre 3. Quando o K for igual a 2, você gera o A4. Que vai ser o quê? O A2 dividido por 4. Só que você sabe quem é o A2. Esse A2 está aqui em cima. O A2 vale a 0 sobre 2. Então, aqui ficou A0 sobre 4 vezes 2. Gera mais 1. Então, eu tenho aqui, quando o K for 3, você vai gerar o A5. E aqui vai ficar como? A3 sobre 5. A3 sobre 5. Só que o A3 é A1 sobre 3. Então, aqui ficou A1 dividido por 5 vezes 3. Vou calcular mais alguns aqui, para nós percebermos o padrão que está surgindo para esse termo geral aí, AK. Então, aqui eu vou colocar o K igual a 4. E aí eu vou gerar o A6, que vai ser justamente o A4 dividido por 6. Só que quem é A4? A4 é A0 dividido por 4 vezes 2. Então, aqui ficou A0, 6 vezes 4 vezes 2. Então, acho que já está tranquilo para perceber o padrão que está surgindo para o nosso termo geral aqui. Então, o nosso termo par, okay, por exemplo, o nosso A2K, então somente os termos pares aqui. Então, o que vai acontecer? Ó, perceba, por exemplo, aqui no A6, ó, você tem o produto dos pares.
ok? Então você tem aqui, ó, 6 vezes 4 vezes 2. Então sempre ele começa no 2 e para no índice do A. Então aqui você vai ter aqui embaixo, ele começa no 2, então 2 vezes 4 vezes 6 vezes etc. até chegar no 2K. E o numerador nós sabemos que sempre é o A0 para os termos pares. Então aqui eu tenho que A2K é igual ao quê? Temos que recordar que o produto desses inteiros pares aqui, começando no 2 e parando no 2K, nós provamos anteriormente, isso aqui é 2 elevado a K vezes K fatorial. E aqui é o A0. Então aqui nós já temos a nossa expressão para os termos pares. E os termos ímpares, como que vai ficar? Então, ó, o A2K mais 1 é igual. Ó, vamos olhar, por exemplo, aqui para o A5. No A5 você tem o A1 no numerador, como o próprio A3. Agora, no denominador você tem um produto dos números ímpares, né? Começando no 1 e parando no termo, no índice do elemento. Então, parou no 5 porque é o A5. Então, eu vou ter que parar aqui no 2K mais 1. Então, eu tenho 1 vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes etc. Até você chegar aqui, ó, no 2K mais 1. E aqui no numerador você tem um A1. Agora, o A2K mais 1 vai ser igual ao quê? Lembrando que o produto dos termos ímpares, começando no 1 e parando no 2K mais 1, é igual ao quê? 2K mais 1 fatorial, ok? Dividido pelos pares aqui, produto dos pares, que é o 2K vezes K fatorial. O numerador nós já sabemos que vale a 1. Então, portanto, o nosso A2K mais 1 ficou assim, né? 2K, 2 elevado a K, perdão, vezes K fatorial, vezes A1, dividido por 2K mais 1 fatorial. Então, aqui nós estamos ganhando a expressão para os termos ímpares. Termos ímpares e termos pares. A nossa expressão aqui para termos pares, ela também vale para quando K é zero. Quando você faz K igual a zero, então você vai ter A0 é igual a A0 dividido por 2 elevado a zero, que é 1, vezes 0 fatorial, que também é 1. Então, A0 é igual a 0. Então, embora a nossa relação de recorrência aqui ela vale apenas para K maior ou igual a 1, okay? Nós estamos verificando que ela também vale para K igual a 0. Então, de fato, essa relação de recorrência aí, ela vai determinar uma quebra entre termos pares e termos ímpares para a nossa série solução. Nossa y aqui, que é a nossa série solução, nós sabemos que é o somatório do K começando do 0 até infinito, de AK, x elevado a K. Mas essa série aqui, ela pode ser escrita como somatório do K indo do 0, do A2K, estou coletando somente os termos pares, mais o somatório do K igual a 0, agora A2K mais 1, coletando os termos de índice ímpar, x elevado a 2K mais 1. Portanto, nossa y de x fica assim. Então, eu vou substituir aqui no A2K essa expressão daqui de cima. Como o A0 é uma constante, eu já vou colocar para fora do somatório. Então, eu vou ter aqui o A0, e aqui eu tenho um somatório do K igual a 0 ao infinito de x elevado a 2K dividido por 2 elevado a K vezes K fatorial. Mas, agora,
Nessa série aqui eu vou trocar o A2K mais 1 por essa expressão. Como o A1 é constante, vou colocar também um A1 aqui para fora do somatório. Então eu tenho o A1 somatório do K indo do zero até infinito, de 2 elevado a K vezes K fatorial, dividido por 2K mais 1 fatorial, x elevado a 2K mais 1. O que nós estamos ganhando é o seguinte, que nossa y de x é igual ao quê? A zero vezes essa série aqui em vermelho que eu vou chamar de y de x mais A1 e essa série em azul que eu vou chamar de y2 de x. O A0 e o A1 são constantes arbitrárias. Então, se eu fizer, por exemplo, o A1 igual a 0, vai sobrar, eu faço A1 igual a 0 e A0 igual a 1. Vai sobrar somente essa série em vermelho aqui. Eu estou mostrando que o y1 é uma solução. E se eu faço agora o contrário, eu faço o A0 igual a 0 e o A1 igual a 1. Vai sobrar somente essa série em azul, que é a minha y2. Então, estou mostrando também que a y2 é uma solução. O que nós vamos fazer daqui a pouco é calcular o Wronskiano dessas duas funções y e y2, essas duas soluções, e vamos mostrar que esse Wronskiano é sim diferente de zero, e daí essas duas funções são L e I, elas formam um conjunto fundamental de soluções para a nossa equação diferencial ordinária. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre o raio de convergência dessas duas séries. O que nós poderíamos fazer agora é usar o teste da razão e determinar o raio de convergência, fazer isso para cada uma, ou de maneira mais simples, usar o teorema que nós vimos em sala de aula, que é simplesmente nós analisarmos aqui a nossa equação diferencial e perceber o seguinte, ó, essa equação diferencial aqui ela tem o termo P de x, que é identicamente 1, o Q de x, que é menos x, e o R de x, que é menos 1. Quando nós montarmos a nossa equação, colocar ela no seguinte formato aqui, ó. Se eu escrever ela assim, y duas linhas, menos uma pzinha de x, vou botar aqui mais, né? Mais pzinho de x, y', mais q de x, y igual a 0, nós lembramos o seguinte, né, que o ponto x0 igual a 0, ele vai ser um ponto ordinário se a minha função p de x e também a minha função q de x forem analíticas nesse ponto x0 aqui, ó, que é x0 igual a 0. Ok? Então vamos lá, deixa eu mostrar o seguinte. Essa p de x aqui, ela vale menos x, e a q de x vale menos 1. Claro que a função menos x é analítica em toda a reta, o raio de convergência é infinito, intervalo de convergência de menos infinito a mais infinito, e o mesmo vale para essa outra função q de x aqui, que é a função identicamente igual a menos 1. Ela é analítica, né, em todo ponto da reta, raio de convergência infinito, intervalo de convergência de menos infinito a mais infinito, todos os reais. E aí nós vimos por um teorema que a série solução, nesse caso aqui, ela vai ter o raio de convergência tão grande quanto o mínimo, o raio de convergência da P e da Q. Portanto, a nossa y aqui, a nossa solução y, o raio de convergência dela é infinito, ela está definida para todos os números reais. O domínio dela é o conjunto dos números reais. Então, essas duas séries aqui de baixo, a minha y1 e y2, tem intervalo de convergência de menos infinito a mais infinito. Vamos agora, então, calcular o Wronskiano para essas duas funções. No cálculo do Wronskiano, eu vou calcular ele no ponto x igual a 0. Okay? Porque aí a gente mostra que é diferente de 0 em um ponto, vai ser diferente de 0 em todo o seu domínio. Foi um teorema também que nós vimos em sala de aula. Eu vou precisar da derivada da y1 e da derivada da y2, ambas as derivadas calculadas no ponto x0 igual a 0, assim como também eu vou precisar da y1 de 0 e a y2 de 0. O y1 de 0 é tranquilo porque, se você analisar a minha y1, se você analisar aqui, deixa eu apagar isso,
Deixa eu pegar a cor branca mesmo. Então, se eu for calcular, verificar minha y1 de x, ó, você percebe como é que fica essa y1 aqui. Então, quando k é 0, você vai ter aqui o 1, né? Porque você vai ter x elevado a 0, aqui é 1, então eu tenho 1 mais, quando você faz agora o k igual a 1, vai vir a primeira potência par aqui, que é o x elevado ao quadrado. Colocou 1 aqui, então vai dar 2 aqui embaixo. Mais, etc. Os próximos termos. Então, você já percebe que y1 de 0 vai valer 1, porque todos os outros termos aqui tem um x. Aí quando trocar o x pelo 0, então esses termos aqui vão desaparecer, vai sobrar somente 1. Agora, você também percebe que a derivada dessa função y1 aí, ó, y de x, derivou a constante, deu 0. Derivou aqui esse 2, esse x ao quadrado, perdão, aqui, vai descer o 2, vai sobrar somente o x, mais etc. Todos os outros termos aqui, está aparecendo o x. Como eu vou trocar pelo 0, então é claro que a derivada aqui vai ser 0, porque o x vai ser trocado pelo 0. Então, o y1 de 0 vale 1 e o y1' de 0 vale 0. Vamos agora calcular a y2 de 0 e a y2' no 0. A minha y2 de x, ó, se perceber, só são os termos ímpares aqui. Então, quando k é 0, isso aqui vai dar 1 e aqui vai dar x. Então, deu x mais. Agora vai aparecer a potência com o x ao cubo, claro. Você faz o k igual a 1. Então, aqui você vai ter 1, né? Então 3 fatorial. Aqui você vai ter 2 elevado a 1 vezes 1. Então, aqui eu tenho 2 dividido pelo fatorial de 3. Esse 2 aqui já dá até para cancelar. E aqui eu tenho x ao cubo, mais, etc. Aqui ia aparecer a potência agora do x5, depois x7, todas as potências ímpares. Mas daqui nós podemos ver o seguinte, que o y2 no 0, claro que vai valer 0. Cada parcela tem um x. Quando você trocar o x pelo 0, todas elas vão desaparecer. E a derivada, finalmente, né? Então você tem aqui o x2' de x vai ser igual. A derivada do x deu 1, mais esse 3 vai descer, vai cancelar com o 3, então ficou aqui um x ao quadrado, mais etc. Importante notar que as outras parcelas estão aqui na reticências, sempre tem um x. Então, quando você trocar o x pelo 0, todas essas parcelas vão desaparecer, vai sobrar somente o 1. Então, ficou o y2' no 0 é igual a 1. E agora nós podemos calcular o Wronskiano. Então, o Wronskiano de y2 no 0 vai ser igual ao seguinte determinante: y1 de 0, y2 de 0, y1' de 0, y2' de 0. E aqui ficou, deu 1 aqui, né? Aqui deu 0, aqui é 0, aqui é 1. Então, o Wronskiano aqui, que é esse determinante, vai dar 1, e 1 é diferente de 0. Então, o Wronskiano diferente de 0 garante que minhas funções y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções para a nossa equação diferencial dada lá no início. Ok? Então, finalizamos esse exercício aqui.